Olá, boa noite, alunos e alunas, tutores e tutoras. Sou a professora Maria Lucimar Pereira, eu sou assistente social e professora responsável pela essa disciplina, Fundamentos em Políticas Sociais e Políticas Sociais, né? É a primeira vez que nós estamos nos encontrando, porque é o primeiro semestre que eu trato com vocês, que eu sou responsável por uma disciplina, que é de políticas sociais, mas a partir desse semestre nós encontraremos aí ao longo do curso mais algumas vezes. Toda vez que tratar de políticas sociais, provavelmente serei eu a professora responsável, né? Vocês concluíram, né, a disciplina aí com o professor Danilo, sei que vocês têm prova hoje, que vocês estão preocupados e preocupadas, mas vou solicitar aí a participação de vocês, até porque estamos iniciando aí a disciplina e o conteúdo de hoje também é conteúdo de avaliação aí para a nossa prova no final aí desses nossos 4 longos encontros, né? Então vamos para o slide para a gente ver qual que se trata essa disciplina, né? Nós temos como palavras-chave 3 palavras, né? A política social, questão social e desigualdade social. São essas três palavras que permearão, né, a nossa aula de hoje. E o nosso resumo, nós trataremos sobre conceituação de política, sobre política pública e política social e a relação entre as desigualdades sociais e a responsabilidade estatal e políticas sociais. Bom, nós temos aí uma grande responsabilidade enquanto trabalhadores da área social, enquanto futuros assistentes sociais, na formação de uma sociedade, na contribuição aí para algumas mudanças nas relações sociais. Então, eu sempre inicio essa disciplina chamando a atenção de vocês, né, os alunos e alunas e também dos tutores e das tutoras, quanto à responsabilidade enquanto cidadão, mas mais ainda, além de cidadão, de trabalhadores da área social, de trabalhadores aí do serviço social e de futuros profissionais do serviço social. Então, vamos lá para o slide, por favor. Então, vocês que são os participantes, destinatário, né, desta primeira aula da disciplina de políticas sociais e fundamentos de políticas sociais e políticas sociais, vocês são pessoas privilegiadas, né, e dotadas de uma consciência especial dos problemas sociais. Vocês são pessoas que já elaboraram alguma interpretação das situações com que se defrontam na opção da função em que ocupam. Qual a função é essa, né? De estudantes do curso de serviço social, né? Não é qualquer, eu sempre falo, qualquer pessoa pode ter uma avaliação mais de senso comum das situações aí, das expressões da questão social. Nós temos que ver além daquilo que nossos olhos alcançam. E esse é um exercício que nós temos que fazer, iniciar agora no período de formação. Então, explicar a realidade social, que é onde nós vamos intervir, requer um processo de aprendizagem. Por isso que nós estudamos aí 4 longos anos, às vezes fazemos pós-graduação, fazemos especialização, mestrado, e ainda não damos conta de responder alguns problemas, né, dar respostas. Mas o que nós não podemos é dar uma resposta simplista, né, para as situações que nós estamos aí nos defrontando no nosso dia a dia. Então, por isso, nós, enquanto trabalhadores dessa área, enquanto profissionais, enquanto futuros profissionais, nós temos que, no mínimo, olhar para o contexto, olhar por esse cenário e respirar e tentar interpretar a partir do processo histórico. Né? Por que as pessoas vivem do jeito que vivem, por que nós chegamos nessa situação, qual que é a responsabilidade do Estado. Quando a gente fala ali de responsabilidade estatal, nós estamos falando de responsabilidade do Estado, responsabilidade do poder público, né, frente a essas questões que nós estamos nos deparando. Né? Quando eu falo que nós não podemos ter uma resposta de senso comum, é olhar para a situação e já, né, avaliar, já encaminhar, já fazer um pré-julgamento. Mas nós temos que olhar para a realidade colocada, que não está fácil, e buscar o nosso referencial teórico de como que foi a formação da proteção / desproteção social ao longo aí dos séculos. Inclusive, este é tema da nossa aula da semana que vem. Bom, só lembrando, a semana que vem, segunda-feira, é feriado nacional, mas isso não quer dizer que vocês não têm aula. A aula será gravada, inclusive agora amanhã, então vocês têm aí um compromisso aí no feriado.
Mas, além de vocês, né, ter esse olhar, ter esse olhar diferente para as questões sociais, eu ainda responsabilizo vocês por uma outra tarefa. Vamos lá para o quadro, por favor. Olha, além de vocês terem que ter uma consciência especial dos problemas sociais, vocês também são mediadores entre o conhecimento do senso comum, esse conhecimento que eu falei para vocês, que sem uma avaliação, sem uma criticidade, e a formação de um novo conhecimento. Qual o novo conhecimento, né? Aquele que substitui as ideias conservadoras, né, e que propõe novas formas de intervenção, que possibilitem o exercício da cidadania, do processo democrático e da construção de uma nova realidade social. Então, substituir esse conhecimento de senso comum, né, é se preparar e dar, quando não for possível, né, sempre falo, vê a situação, respira e tenta fazer uma interpretação. Né? E às vezes fazer a defesa, né, justificar, contextualizar. Sempre falo que o nosso papel, acho que uma das nossas maiores funções é sempre estar contextualizando, né? Não é justificando aquela situação, né? É explicando por que as coisas estão do jeito que estão, por que nós temos que ter a intervenção do Estado frente aos problemas sociais que aí estão colocados. Né? Então, olha só a responsabilidade. Além de vocês terem que ter uma visão diferente, uma consciência especial, vocês ainda têm que ser mediadores desse conhecimento. Porque é muito fácil olharmos para uma situação, por exemplo, uma pessoa que está em situação de rua, que está com problema de dependência química, né? Como nós vimos ontem, teve um documentário ontem à noite falando de pessoas que estão morando num viaduto em São Paulo, embaixo de um viaduto, né? Porque são dependentes químicos, né? A gente olhar para aquilo e já falar, são vagabundos, não gostam de trabalhar, gostam de vida fácil, né? Isso, de uma forma geral, perpassa aí esse imaginário das pessoas, né, que é uma vida fácil, que são pessoas que não gostam de trabalhar. Nós, no mínimo, temos que olhar e falar, opa, calma aí, né, isso é um problema social, é um problema de saúde pública, né, essas pessoas estão lá, elas têm um histórico, elas nem sempre estiveram lá, né, aconteceram algumas coisas que levaram essas pessoas para lá, né, então nós temos que ter essa capacidade de fazer uma interpretação dessa realidade. Vamos voltar para a gente finalizar esse conselho, essa orientação, né. E como diz aí o cientista político José de Souza Martins, os problemas sociais não poderão ser resolvidos se não forem desvendados inteiramente por quem se inquieta com sua ocorrência no sentido de superá-los. Essa é a citação dele. Eu prefiro usar, né, que a gente tem que ficar inquieto, né, e atuar no sentido de enfrentá-los, né, superá-los num sistema como o nosso. Isso é muito difícil, né? E aí, né, tem um slide, uma imagem que eu gosto muito, que toda vez que vocês olharem para um problema social, como este que eu mostrei e falei para vocês, desse exemplo da população que vive embaixo de um viaduto, fazendo uso de drogas, vivendo, né, em condições péssimas, né, sem as mínimas condições de dignidade, né? Então, nós temos que nos reenviar que aquilo que nós vimos é apenas esse daqui, olha, apenas a ponta do iceberg. Que a situação ela é muito maior. Olha só a dimensão de um iceberg, né? Quantas vezes maior do que aquilo que nós estamos vendo. Para identificarmos um iceberg, né, nessa proporção, é necessário uma tecnologia avançada, como os radares, os sonares, né? E para a gente também identificar um problema social, a gente também precisa de tecnologia, de conhecimento, né, e de informação. Bom, então, gostaria que essa imagem do iceberg sempre viesse à mente de vocês quando vocês se depararem com uma situação. Né? Se ela fosse simples de ser resolvida, simples de ser identificada, a gente não precisava estudar tanto, né? Era só olhar e já fazer uma interpretação, né? Mas sempre visualizam, né? A situação ela é muito, muito maior do que aquilo que nossos olhos alcançam, né? Requer um conhecimento aí da história das pessoas, da história do local, né, da história de como o Estado, né, o poder público tratou as pessoas nessas situações ao longo do tempo. Então isso exige uma capacidade técnica, um preparo técnico para isso. Né? Então quando nós não fazemos isso, a gente subestima a nossa profissão. Né? Até porque que sempre foi colocado, né, historicamente, que assistente social, qualquer pessoa podia ser assistente social, qualquer pessoa podia fazer, não era nem fazer o curso de serviço social, né? Qualquer pessoa boa que queria ajudar, né, já era chamado de assistente social. Né? E hoje um dos nossos desafios da profissão é exatamente combater esse mito. Né? Nós não somos moças boazinhas, nós somos profissionais preparados para intervir
aí nas expressões da questão social, e ser mediadoras de direitos, né? E para isso a gente tem que conhecer, né? Nós temos aí um arcabouço do campo legal imenso, de referência mundial, mas é claro, né, isso já é até estatístico, que profissionais da área social desconhecem as normativas que regulam a política social da qual está trabalhando, né? Então nós temos que exercitar isso, né? E por que é tão difícil a gente mudar essa realidade? Porque qualquer coisa servia quando se referia à questão social, né? Qualquer pessoa podia fazer, qualquer coisa servia para essa população, né? Então, para a gente romper com essa prática e colocar outra no lugar, que requer aí o processo de formação, o processo de construção das políticas sociais, de implantação e de consolidação, requer também profissionais preparados para atuar, né? E hoje, espaço de aprendizagem, espaço de conhecimento, nós temos inúmeros. Precisa das pessoas também se dispor de fazer essa busca, né, de estudar, de ler, de fazer debate, de participar dos eventos, né? Esse ano, por exemplo, é o ano das conferências das políticas públicas. Encerramos ontem, né? Ontem foi o último dia das conferências municipais da política de assistência social, né? Temos que ocupar esses espaços, temos que entender o que é essa política, né? O que significa um espaço institucional de participação, o que significa ter o poder de decidir, né, de tomar os rumos das políticas sociais. Esse é um exercício difícil para a gente, né? Que viemos de uma cultura repressora, principalmente por conta das ditaduras que nós tivemos, da ditadura de Vargas, que nós veremos na aula que vem, e da ditadura militar, que é tão recente na nossa história, onde qualquer expressão de participação era combatida. E hoje, né, nós temos não só o direito de participar, como a responsabilidade de participar, que foi conquistada aí, não foi presente de ninguém, não foi presente de presidente, de Congresso Nacional, de Senado, não. Foram pessoas que foram às ruas na década de 80, né, exigindo que o Estado assumisse responsabilidade diante aí da situação em que viviam as pessoas, né? Então eu falo que nós estamos na parte mais fácil, que é criar as condições, exigir, né, se mobilizar para que seja praticado aquilo que consta no nosso arcabouço legal. Ir para a rua, brigar e sofrer muito com isso, alguém já fez isso para nós, né? Agora é o exercício da gente se empoderar desse documento legal, desses documentos, né, do campo jurídico, entender, debater e trabalhar nessa perspectiva de que temos que implantar para garantir a proteção social aí da população. Bom, e nós vamos discutir, né, sobre fundamentos de políticas sociais e políticas sociais em 4 encontros, né? Fiquei muito feliz quando vi o cronograma das disciplinas. Essa disciplina sempre foi dada em 3 encontros, em 3 aulas, e este semestre nós temos 4 encontros, né? Então temos condições de aprofundar muito mais. Temos também o material, não só as teleaulas, mas como também as aulas-atividades. Hoje não teremos, porque tem a prova, mas o material está disponibilizado na pasta para vocês, e depois teremos aí nos próximos dias as outras aulas, atividades que também tem aí, eu estarei participando com vocês, e tem texto também de apoio para você estar aprofundando o conhecimento nessa área. Bom, e aí o que nós vamos tratar nesses 4 encontros? Vamos lá para o quadro, por favor. Bom, a primeira aula, que é hoje, né, nós vamos tratar sobre conceitos de política social, né, conceitos, né, conceituando política social. Na aula que vem, é uma aula que eu gosto muito, né, que eu coloquei o nome de, seria proteção e construção das políticas sociais no Brasil, mas nós temos construção, proteção e desproteção também, né, para a população. Então, por isso que eu chamei de desproteção e construção das políticas sociais no Brasil. Nós temos como referência 2 grandes marcos nesse período, né, 1930, que é o período, né, em que Getúlio Vargas toma posse, que é a República Nova, e vamos até a Constituição de 1988. Nesse período tivemos uma construção importante de um Estado nacional, de grande parte dos direitos sociais que nós temos hoje, no campo dos direitos trabalhistas, é datado desse período, né? Então, essa aula que se refere aí ao resgate da história do ponto de vista da proteção do Estado. E como que conseguimos isso? Como conquistamos? O termo é como conquistamos, né? Como ganhamos, ou como nos foram dados. Não, como conquistamos esses direitos. Na terceira aula, nós vamos falar sobre o século XX e as conquistas sociais, né? Principalmente após a Constituição Federal, as leis regulamentares. O que nós temos nesse período, né? Nós temos a aprovação da Constituição Federal, que é de 1988.
mas ela por si só não deu as condições de operacionalização dos direitos sociais e, consequentemente, das políticas sociais. Então, nós tivemos aí as regulamentações, como o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei Orgânica da Saúde, a Lei Orgânica da Assistência, né, entre outros documentos importantes aí. E a aula 4, né, que eu acredito que é uma das aulas mais importantes, que é sobre a Constituição Federal de 88 e os entraves do neoliberalismo. Bom, por que eu falo que é dos mais importantes, né? Quando a gente se posiciona no sentido de defender, né, a proteção social, fazer uma contextualização, uma explicação do que nós estamos passando hoje no que se refere à questão social, as expressões da questão social, nós temos que nos reenviar principalmente nesse período aí dessa aula que nós vamos tratar sobre a implantação do projeto neoliberal. Então nós temos um avanço no campo dos direitos sociais e das políticas sociais com a Constituição Federal, que foi conquistada aí por trabalhadores, por militantes, por estudantes, professores, e temos no período da sua implantação, na contramão da Constituição Federal, a implantação do projeto neoliberal, que dizia exatamente o contrário do que previa a Constituição. A Constituição falava na ampliação da responsabilidade do Estado, e o projeto neoliberal falava no afastamento do Estado no enfrentamento dos problemas sociais. Então, além de, nesse período, o investimento, o orçamento dessas políticas sociais não ter ampliado, ainda foi retirado o recurso dessas políticas e foi investido em outras áreas, principalmente na área econômica. Então, é claro, né, quando se reduz, por exemplo, 40% da política de educação, como nós vamos ver, isso vai ter um impacto ao longo do tempo. Quando se reduz o investimento na saúde, mesmo criando um imposto, no caso CPMF, né, que aconteceu isso na década de 90, e esse recurso não chegou para a saúde e ainda reduziu mais o recurso da saúde, isso teve um impacto que nós estamos vendo agora. Quando se corta investimento na área de segurança, né? Então, essa década é extremamente importante a gente entender, né, de como que como que se tratou esses problemas sociais, como que a população foi tratada, para a gente poder entender o reflexo disso que nós estamos vivendo hoje, né? A questão do desemprego, né? Então é muito comum a gente falar assim, estamos vivendo um problema sério de desemprego. Ah, mas tem emprego, né? As pessoas não estão indo. Temos emprego em alguns lugares, né? Mas temos aí que não é para todo mundo, mas também temos uma população totalmente despreparada para esse mercado de trabalho. Não tivemos uma política de preparação de pessoas para o mercado de trabalho. A questão da violência, a questão da dependência química, a questão, né, das condições das relações sociais, como elas estão se dando, tudo isso é um produto social desse contexto histórico, né, desse contexto que é principalmente, não só, mas principalmente dos últimos 20 anos. Tá? E aí, por isso que é muito importante a gente entender sobre políticas sociais. Mas antes de falar de políticas sociais, nós temos que falar uma palavra que muitas pessoas não gostam, que é sobre política, né? O que é política, né? Se eu estivesse aí no polo, na sala com vocês, perguntar o que vocês entendem de política, né? Como eu faço isso em algumas atividades presenciais, as pessoas falam assim, política é campanha eleitoral, logo se reenvia aquele período eleitoral, né, das propostas não, né, das promessas, da poluição visual, da poluição sonora, onde se promete muito, já se sabe que não vai se cumprir, porque o que se promete não é viável muitas vezes, né? Se reenvia muito a questão da corrupção, né, que nós estamos vivenciando, né? Não que estamos vivenciando a corrupção agora, né? O que está vindo à tona agora, né? Então, a palavra política nos remete a coisas muito negativas. E, na realidade, tudo isso nada mais é como uma das formas de se fazer política. Mas política é muito mais que isso, né? E nós temos que se empoderar disso, né? Não dá pra gente falar assim, eu odeio política, por isso eu não participo de nada, né? Isso é um posicionamento político. Quando eu escolho não participar de nada, é um posicionamento de que muita gente, muitos setores se espera que a população não participe. Então, é um posicionamento político também, né? E aí eu escolhi uma citação que eu gosto de trabalhar muito, né? Que deixa muito claro, apesar de ser uma citação bastante antiga, o que é política, antes da gente falar de política social. Vamos lá para o quadro, por favor. Então, olha só, o que é política, né? A política, as nossas cidades são uma malha política. A água que bebemos, o ar que respiramos, a segurança de nossas ruas, a dignidade de nossos pobres,
a saúde de nossos velhos, a educação dos nossos jovens e a esperança para os nossos grupos minoritários, tudo está em estreita ligação com as decisões políticas tomadas na prefeitura, na capital do estado ou no Distrito Federal, né? Quem disse isso, né? Karl Dustin é um cientista político, né, graduado em Direito e também cientista político da Tchecoslováquia, né, da República Tcheca. Ele nasceu em 1912 e morreu em 1992. Olha só quanto tempo se passou, né? Eu só queria fazer dizer que não é exatamente isso como diz aqui no final dessa citação, né? Que de fato, política, nossa cidade é uma malha política, todas as decisões, tudo que acontece, né? Aqui ele foi muito feliz quando fala a água que bebemos, o ar que respiramos, né? A segurança de nossas ruas, a dignidade das pessoas, a segurança, tudo isso está em estreita ligação com as decisões tomadas. Né? Tudo que temos foram decisões que foram tomadas, mas não na capital do estado, no Distrito Federal ou nas prefeituras, como o Dust coloca. Né? Hoje, com as nossas normativas, essas decisões são tomadas nos espaços institucionais de participação. Então, eu colocaria que tudo isso, nessa malha política, né, elas estão em estreitas ligações com as decisões tomadas nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais, no Conselho Nacional. Né? Então, hoje, com o modelo, né, que nós temos hoje de gestão de políticas sociais, né, com a gestão das políticas, não só das políticas sociais, mas das políticas públicas de uma forma geral, não tem como ter uma decisão do Estado, né, do poder público, do gestor. Necessariamente, pelas nossas normativas, tem que ser paritário essas decisões, né, composta por membros da sociedade civil e membros do poder público. Né. Se tem lugar que o conselho não funciona, como também é estatístico, né, teve uma pesquisa recente que grande parte dos conselhos ainda não ocuparam o seu espaço, ainda não fazem aquilo que tem que ser feito, isso não é um problema do conselho, mas isso é um problema de controle social, né, da participação popular dos cidadãos, né? Mas o modelo de conselho que nós temos aí, o modelo de participação que nós temos, né, são de decisões paritárias, tem o mesmo peso a sociedade e o poder público. Mas isso é um exercício muito recente, nós estamos aprendendo ainda, né? Apesar que a gente tem que correr com esse aprendizado, não dá para a gente ficar esperando muito tempo, não, né? Nós viemos de um modelo, né, de mais de 400 anos, de um modelo centralizador, aliás, 500 anos podemos dizer, né? Centralizador, onde as decisões eram tomadas e nós tínhamos que obedecer. Então, quando a Constituição Federal fala, né, que as decisões, né, são decisões com a participação popular, que elas têm que ser descentralizadas, ou seja, que o poder está no município, está no local, está na localidade, isso nós estamos aprendendo a fazer porque a gente está falando aí de 30 anos de história, é muito pouco tempo, né? Mas, mesmo sendo pouco tempo, nós temos que correr atrás do prejuízo, porque ninguém melhor que nós sabemos o que é melhor para a nossa cidade, para o nosso território, para o nosso país. Então, participar implica em tomar posse, né, tomar parte mesmo do que está acontecendo. Né? E isso a gente ainda está bem frágil a nossa participação. Né? Bom, mas vamos lá. Então, nós temos nós falamos agora sobre política, né, que nós estamos no momento, as normativas atuais nos dão o poder de tomar as decisões, de fazer escolhas sobre o que queremos daquilo que é público, das coisas públicas, né? Então, a pergunta é, se nós temos esse poder, por que tantas pessoas ainda vivem de uma forma tão excluída, né, de uma forma tão sofrida? Né? Essas pessoas não escolheram ser assim, né? Não escolheram sofrer desse jeito. E nem nós escolhemos que essas pessoas vivessem dessa forma, né? Então, o que está errado, né? Então, nós vamos ver um vídeo, que na realidade é um documentário, depois a gente volta para uma reflexão. Pede um pãozinho, uma rosquinha, que é 10 centavos, porque eu não tenho dinheiro. Vixe, aí que meu coração dói. Ó, chega com fia. Uma tragédia a conta-gotas, dispersa, silenciosa, escondida nos rincões e nas periferias. Tão escondida que o Brasil que come não enxerga o Brasil faminto. E aí a fome vira só número, estatística, como se o número não trouxesse junto com ele dramas, histórias, nomes.
o pão nosso de cada dia. Meu nome é Antonieta Luiz Alcântara Rodrigues. Eu perdi uma criança com 9 dias de nascida. Eu fiquei muito horrorizada. Meu nome é Maria Pereira dos Santos. Perdi uma criança com 7 dias de nascido. Os anjos, todos os anjos. É a crendice dos grotões. Bebê que morre vira querubim? Anjo não tem pecado, né? Tem pecado é nós, adultos. Cemitério só deles, cemitério de anjos. Do norte de Minas ao sertão do Nordeste existem centenas. Ainda assim, ninguém se conforma. Se passa bem ou se passa mal, comendo ou sem comer, mas acho que todas as mães queriam o seu filho ao lado delas. Na inversão do ciclo da vida, proeza é criança viva. Bebê recém-enterrado é acontecimento banal. Puxaram pra cá, imagina. Vocês viram? Um caixãozinho? Não, uma caixa de papel não. No Brasil, a cada 5 minutos morre uma criança, a maioria de doenças da fome. Cerca de 280 a 290 por dia, o que corresponderia, de acordo com o Unicef, a 2 Boeing 737 de crianças mortas por dia. Médico, voluntário em campanhas contra a desnutrição e obcecado pelos números, Flávio Valente pesquisou dados oficiais. Existem pelo menos 36 milhões de brasileiros que nunca sabem quando terão a próxima refeição. Nossa maior contradição. Nós temos aqui todas as condições técnicas para garantir a erradicação da fome. E uma enorme acomodação da sociedade, inclusive da classe média, nesse esquema de acreditar que isso é natural. A fome é uma coisa criada pelo ser humano, porque ninguém nasceu para morrer de fome. Povoado de Santa Úrsula, no sertão da Bahia. Tem um bocado de casa vazia aqui, né? Abandonada. Abandonado, porque aqui é muito pobre, dessa lá, os povos lá das casas vão embora. Aqui já tem muita gente, mas tanto povo farrado e seca e fome, se arrancaram tudo, quase tudo. Santa Úrsula virou cidade fantasma. Maria só ficou porque recebe pensão. Sirene também ficou. Apesar do salário atrasado, ele tem um compromisso moral. Tem que aumentar uns 2 quilos. E tá sendo difícil para eles aqui. Agente de saúde, ele tenta sozinho conter a mortalidade provocada pela fome. Meus meninos eram tudo fracos, sabe? E essa aqui ainda foi dos que nasceu mais fortinho um pouquinho, foi ela. Mas ela tem que ganhar um pouquinho mais de peso, né? Verdade, é sim. Você sabe como é que você vai fazer para ela ganhar um pouquinho mais de peso? Sei não. Uhum. Mas o que você acha que é para eu fazer? O que mais poderia fazer evangelista sem roça e sem emprego? O pai esforça. O salário que ele tem é os braços. Tirando madeira para ver se consigo vender para comprar o que de se comer. 800 quilômetros ao sul, mais um povoado pobre no Vale do Jequitinhonha, Minas. Aqui, onde as crianças compartilham favas contadas, adultos comem bofe de bode. Maria Rita mal se segura em pé. Eu tô sentindo anemia, acho que é profunda. O médico diz que a senhora tem que se alimentar bem, é isso? É. E a senhora diz o que pra ele? Eu falei que ele onde é que eu acho. O filho não consegue ajudar. Outubro. Pra falar a verdade, eu não já ganhei nenhum real aqui, assim, trabalhando. De outubro pra cá, você não ganhou nada? Nada. Vai tentar a vida em alguma cidade grande? Sair pra lá e deixar ela doente aí, que eu não sei nem como pode acontecer. A vida na cidade grande seria melhor? Nos alagados de Salvador, uma pergunta provoca comoção. O que vai ter hoje no almoço? Comoção e constrangimento. Vergonha de dizer que simplesmente não haverá almoço. É triste. Muito triste. Dá medinha você não ter. Deixa lá. A vizinha tem almoço. E a senhora acha que esse pirão alimenta? Alimenta. E é nutritivo. É nutritivo? É, sim. Mas tem farinha e água, né? Não importa. Pelo menos ela come, embora não esteja livre da doença. Desde o início desta reportagem, já se passaram 5 minutos e meio. Na contagem regressiva da fome, mais luto, mais uma perda. Nossa maior fortuna indo embora. Nosso óbvio tesouro esquecido em lugarejos e favelas. Bom, apesar de ser comovente,
esse documentário, não é surpresa para nós que temos uma população expressiva no Brasil que passa por essa situação, né, que vivem, quer dizer, que não vivem, sobrevivem. Mas de quem que é a responsabilidade de protegê-las socialmente? Né? Pessoas que vivem assim, né? Quem é que deve cuidar? E a partir disso que a gente vai fazer uma reflexão agora, num trabalho, numa discussão que eu quero que vocês tenham aí na sala e que devolvam para a gente aí o resultado dessa discussão, tá? Vamos para o quadro para a gente ver qual que é a proposta. Então, a partir do vídeo, debata entre vocês e apresente a relação entre as situações exibidas no vídeo, os direitos e políticas sociais. Então, nós voltamos em uns 3 minutos.
Pessoal, obrigada pela participação. Então, depois de a gente, né, ouvir e ver o vídeo, né, que mostra a situação de pessoas, né, vivendo em péssimas condições de vida, eu perguntei qual que é a relação, né, daquele cenário com os direitos sociais e as políticas sociais. Aí o Gurupi Tocantins colocou: esse vídeo nem parece que temos direitos. É exatamente essa sensação quando a gente olha e vê pessoas vivendo daquele jeito, né? Parece que não temos definições de que essas pessoas têm o direito à proteção social e que o Estado tem o dever de garantir a proteção social, né? Nova Friburgo, do Rio de Janeiro, coloca: mesmo sendo um direito fundamental, o que se vê é que a alimentação não é devidamente garantida pelo Estado. Falta comprometimento das políticas públicas eficazes que garantam sua plena efetivação, né? Vamos só lembrar, que daqui a pouco nós vamos, né, ver, que o direito à alimentação é um direito social também, né, que também foi debatido aí por mais de 10 anos. A Constituição Federal de 88, apenas em 2010, então se passaram o quê? 12 anos, né? 22 anos para que a alimentação entrasse enquanto um direito social, que fosse um direito, que a população tivesse a garantia do direito social à alimentação. Arapiraca coloca: alunas dizem que a fome é uma das expressões da questão social. As políticas sociais não se fazem presente na vida dessas pessoas. Os direitos não estão sendo assegurados, né? Muito bem, né? Então nós não estamos falando de ausência de direitos, nós estamos falando da ausência do acesso ao direito. E como é que a gente acessa esse direito, né? Vamos ver daqui a pouco, né? Estou adiantando de novo, né? Para a gente poder acessar o direito social, porque os direitos sociais, eles não são sujeito oculto, que nós não sabemos o que são, aonde são, né? Eles não estão no ar, não são subjetivos, eles são concretos, eles têm que fazer parte do nosso dia a dia, né? Esses direitos devem ser acessados por meio das estruturas das políticas sociais. Mas segura aí que daqui a pouco antes de falar disso, nós vamos falar sobre algo que é maior, o que é a política pública. É muito comum os alunos perguntar qual a diferença de política pública e política social, né? Então nós vamos falamos de política, né? Que tudo na nossa vida é política, né? Desde o ar que nós respiramos, a segurança, né, das nossas cidades, tudo são decisões políticas tomadas aí nos espaços institucionais de participação, né? Então, aí depois o que é a política pública, né? Que é maior, né? Que faz parte de um conjunto de políticas. Vamos para o quadro, por favor. Bom, então políticas públicas é um conjunto de sucessivas respostas do Estado diante de situações consideradas socialmente problemáticas, né? Por que socialmente problemáticas, né? Porque elas estão em evidência, a situação aparece e o Estado vai ter que se posicionar, né? Vai ter que criar normas, criar formas de como que se darão as relações. E por que é socialmente, né, quando fala que é um conjunto sucessivo de respostas do Estado diante de situações consideradas socialmente problemáticas? Por que socialmente? Porque repercute direto ou indiretamente nas relações sociais das pessoas. E por que problemática? Porque são reclamadas a partir de mobilizações que permitiu a visibilidade que provocou os conflitos, né, os conflitos de interesse. Então, quando a gente fala, né, de conflitos, que houve uma disputa, então, na realidade, tinha interesses diferentes disputados ali, né, e o Estado tem que mediar, o Estado tem que criar as normas, né, que regula essas relações. Então, tudo que se refere ao funcionamento da nossa sociedade, que tem normas, que tem lei, que diz como deve ser, isso são políticas públicas. É muito comum a gente achar que políticas públicas são políticas estatais, que o Estado que executa. Não, políticas públicas se refere àquilo que é comum a todos, né, que vai definir a forma como as pessoas vão funcionar, vão se relacionar nessa sociedade. Então, daqui a pouco a gente dá um exemplo mais... vamos para o próximo slide, que acho que fica mais claro para vocês. Vamos lá. Vamos para o próximo slide. Então, olha, política pública é um conjunto de ações. Então, não é uma coisa ou outra, é um conjunto de ações, serviços e estratégias adotadas pelo Estado que visa assegurar direitos
a uma existência humana digna, de acordo com os pareceres de justiça social de uma determinada sociedade. Então, nós temos normativas que regulam, né? O que é, né, justiça social, como que são direitos, né? O que significa ter uma vida digna. Então, são normativas que vão regular isso, né? Então, exemplos de políticas públicas. Por exemplo, a política econômica, a política urbana, política agrícola, política social, entre outras. Para ficar mais claro, para a gente poder visualizar no nosso dia a dia, no funcionamento da nossa sociedade, nós fizemos, assim que eu cheguei aqui, essa imagem, né? Então, que quer dizer o quê? Que tudo aqui, tudo é política, são políticas públicas, né? Tudo que está dentro desse círculo se refere a políticas públicas. Dentro de políticas públicas, nós temos as políticas econômicas, né? Que definem essas relações econômicas. Nós temos as políticas urbanas, né? Que as relações urbanas, né, a questão do funcionamento desse espaço urbano. Nós temos as políticas agrárias, temos as políticas ambientais, temos as políticas sociais. Então, tudo isso se refere às políticas públicas, ou seja, é responsabilidade do Estado, é responsabilidade do poder público normatizar essas relações, não necessariamente executar essas ações, né? Quando se refere, por exemplo, uma política econômica, onde se é definido as taxas de juros, as formas de financiamento, as cobranças, né? Quando a gente fala assim, os juros é abusivo de um financiamento, mas isso está normatizado dentro de uma política econômica, né? Então, o Estado estabelece, o Estado regula através dessas normativas e fiscaliza se está sendo executado de forma correta. Mas ele não necessariamente vai executar. Ele pode executar, mas não necessariamente vai executar. Quando a gente fala de políticas sociais, o Estado ele executa, como ele também fiscaliza. As políticas sociais não é de responsabilidade apenas do Estado na sua execução, mas cabe ao Estado normatizar, né? Criar as leis que regula, que estabelece a forma de relação nessa sociedade. E aí a gente já entra em políticas sociais, né? O que é, né? O que são as políticas sociais? Vamos lá, por favor. Então, as políticas sociais é um conceito que a literatura especializada ela não define precisamente, né? Se vocês forem buscar em vários autores, né, nós temos vários conceitos, né? De um ângulo bem geral, de uma forma bem objetiva, né? No âmbito das ciências sociais, a política social é entendida como modalidade de política pública, como nós vimos aqui nessa imagem que fizemos há pouco, né? Pois, como ação de governo com objetivos específicos. A definição parece óbvia e um tanto vaga, né? Até porque nós não podemos falar em ações de governo, políticas públicas como ação de governo, né? Qual a diferença aí de ação de governo, né, política de governo e política de Estado, né? Governo é o que está no poder hoje, neste momento, que é responsável de cumprir as funções do Estado, do poder público. Mas esse governo, ele passa, né? As ações têm que ficar, né? As ações de governo são aquelas que são criadas em determinado governo, o governo saindo, acaba também. As políticas sociais, as políticas de Estado, elas são institucionalizadas e elas permanecem para além do governo. Por exemplo, o Sistema Único de Saúde é uma política pública de saúde, né? Independente do governo, já está definido o que deve ser executado, né, o que é o SUS e o que deve ter, quais são as estruturas do SUS, né? Então, independente do governo que passar, ele já está definido a função do Estado, do poder público, né? Então, essa é uma diferença importante. Então, a política social nunca é ação de governo, uma ação de Estado, né? Ação do poder público, onde o Estado é responsável pelo cuidado, pela proteção social às famílias, como aquelas que nós vimos no vídeo, né? E aí, só para a gente retomar um pouco mais de conceito, vamos voltar para o quadro. Aí eu faço um outro resgate. Então, olha, compreender política social não é uma tarefa fácil, pois é um processo complexo e multideterminado. Quem diz isso é Potiara Pereira. Por que ele é multideterminado? Depende do cenário político, econômico e social. Nós estaremos vendo nas próximas aulas a construção da proteção social no Brasil e vamos estar vendo também que a cada período, né, essas políticas sociais iam se modificando. Hoje, elas não estão prontas e acabadas. Nós estamos vivenciando este modelo de políticas sociais, mas com a mudança da sociedade, com o posicionamento da população, com a participação, elas também vão se mudando, vão se transformando, né? E aqui um conceito que eu gosto muito de explicar, que que políticas sociais são aqui entendidas como ação, Estado em ação, né?
Quando a gente fala Estado em ação, né, nos faz visualizar que é o Estado, é o poder público, indo lá e fazendo, né, desenvolvendo a ação. Né? Estado em ação é o Estado desenvolvendo uma ação. Né? Mas esse conceito é a partir dos princípios constitucionais que nós temos. Né? Mas, de fato, não é o que acontece. Porque nós ainda estamos num processo, um desafio muito grande para a nossa sociedade e para as políticas sociais, é implantar as políticas sociais conforme consta nos princípios constitucionais. Né? Então, esse modelo, quando fala em Estado em ação, reenvia um modelo de Estado de bem-estar social, né, que é o Estado responsável por garantir a todos, né, de forma universal, a garantia de uma vida digna, né, de uma forma, contendo políticas de Estado, políticas públicas e políticas sociais, onde a população se sinta protegida, né, e não vivendo da forma como nós vimos. Né. E isso, no nosso marco legal, né, voltando, né, por que é tão difícil a gente executar hoje as políticas sociais conforme os preceitos constitucionais do Estado responsável, do poder público responsável pelo cuidado da população? Porque nós vivemos séculos sem essa proteção. Nós construímos aí ao longo, principalmente do século XX, um estado de proteção social ocupacional, que foram políticas públicas sendo desenvolvida a partir de direitos sociais e direitos trabalhistas, para trabalhadores inseridos no mundo formal de trabalho. Aquele trabalhador que tinha carteira de trabalho registrado. Né? Tanto que a população rural e a população que estava fora desse mercado não teve a garantia da proteção do Estado. Né? Então, apenas na Constituição Federal de 88 que o Estado é responsabilizado pela proteção social. Antes disso, não se tinha nenhuma garantia legal, né, de que o Estado tinha que cuidar dessa população, mas sim da população inserida no mundo do trabalho, né, que contribuía para a Previdência Social, que aí sim tinha o direito aos benefícios previdenciários, aos benefícios da política de saúde. Quem estava fora, quem não pagava Previdência Social, não podia acessar sequer a política de saúde. Então, na Constituição de 88, o Estado ele é responsável de implantar estruturas que garanta o direito universal a toda a população. Né? E isso é um desafio ainda porque nós não estamos vendo, né? Um exemplo disso é o vídeo. Né? Bom, e aí eu gostaria de lembrar que outro desafio, outro problema que prejudica a implantação desses princípios constitucionais da proteção social é a forma como o Estado se posicionou na década de 90 com a implantação do projeto neoliberal. Isso retardou ainda mais a responsabilização do Estado frente às expressões da questão social. Né? Então, nós temos aí em 88, com 40 anos de atraso, a implantação da proteção social. Quando eu falo 40 anos de atraso, é quando comparado com países europeus, que na década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, implantam um estado de bem-estar social, onde a população é protegida, né, através das ações, através das políticas sociais, né, com política social de renda, com política social de saúde, de habitação, de educação, uma política de pleno emprego, né, condições que davam dignidade para a população continuar sobrevivendo, vivendo e consumindo. Né, para se sentir pertencente a essa sociedade. Então, o Brasil levou 40 anos para construir, a partir da participação da população, um marco legal que garantisse esses direitos sociais. Nesses moldes, né, do plano que a gente chama de plano Beveridge, que vocês vão ver no semestre que vem na disciplina de Seguridade Social. Mas, só para contextualizar, e aí nós temos, 40 anos depois da implantação no Brasil, só que logo depois a implantação do projeto neoliberal que desconsidera totalmente o que dizia a Constituição Federal. Então, bem depois que a gente começa a retomar, começa a ter um investimento, começa a ter um orçamento nas políticas sociais para poder timidamente, né, iniciar essa proteção social, que ainda temos muito que avançar, tá? Bom, vamos voltar para o quadro para a gente falar de novo outro conceito de políticas sociais. Vamos lá, por favor. Então, políticas sociais também é linha de ação coletiva, que concretiza direitos sociais declarados e garantidos em lei. Né? Então, não é um direito individual, né? É um direito coletivo, é um direito da população. O direito que as fundamenta é um direito coletivo e não individual. São de competência do Estado,
como resposta às demandas da sociedade, né? Então, as políticas sociais são criadas a partir dessa demanda, a partir da mobilização da população, da reivindicação. Então, tudo que nós temos, eu ia passar para o próximo slide, mas vou voltar para a gente comentar isso que a professora Potiara Pereira coloca, né? O nosso arcabouço legal, isso desde o início do século passado, nós temos o que temos, né, a partir dessa mobilização da população, né? Então, se nós temos hoje, né, garantido de uma forma que a gente não consegue mais imaginar viver sem, né, o trabalho registrado, o 13º salário, o fundo de garantia, a definição de um salário mínimo, a definição de uma carga horária, foram conquistas sociais. Né? Nada foi dado, assim, um belo dia chegou alguém e falou, nós vamos dar uns direitos aí para os trabalhadores. Não, teve muita gente que sofreu, morreu, fez greve, mobilizou, né, para a gente poder ter esse arcabouço que temos hoje de proteção social, né? Então, por isso é importante destacar que elas são direitos garantidos, mas a partir da mobilização desses trabalhadores, né? Estaremos também assistindo na aula que vem, até já adiantando aí para os tutores e se organizando, nós temos na aula de atividade uma proposta de um filme, que é o Tempos Modernos, que eu sei que não vai ser suficiente vocês assistirem na aula de atividade, que é de 1 hora, mas para vocês iniciarem, vocês têm que ter o compromisso de iniciar a assistir esse filme em sala e depois continuar em casa, para a gente poder visualizar essa construção das políticas sociais, no caso do filme, trata da construção das políticas sociais na Europa, né? Mas no Brasil, apesar de ser bem depois, né, mas as políticas sociais surgiram a partir do investimento, quando se investe no processo urbano-industrial, quando a população vem para a cidade e se mobiliza, porque vem para a cidade, não tem espaço para todo mundo, não tem emprego para todo mundo. Aqueles que têm emprego não têm condições dignas de trabalho, né, com grandes horas de trabalho imensas, né, em torno de 12 horas de trabalho, condições de trabalho sem nenhuma segurança, né, e conforme eles estão vivendo muito próximo, né, e trabalhando juntos, né, começa a ver que a sua dificuldade não era individual, né, era um problema que era coletivo, era dos trabalhadores. E a partir disso, começa a se organizar, se mobilizar, se reivindicar, né, e ocupar os espaços aí das ruas para falar, não queremos viver desse jeito, né. Isso não foi de uma forma fácil, né, de uma forma que não foi sofrida, né. Bom, é isso, vamos voltar de novo, falar o que é política social. E aí, para a gente poder visualizar melhor, né, então, a política social é a política que diz respeito ao social, por isso que chama política social. Deve assegurar aos cidadãos as proteções necessárias para que seja alcançada condições dignas de vida, de acordo com os direitos constitucionais. Nós estamos falando aqui do artigo 6º, né, que trata dos direitos sociais, que é a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, como eu falei para vocês, esses direitos sociais, eles não podem ser uma coisa, um sujeito oculto, uma coisa obscura, que nós não sabemos exatamente o que é, né? Nós temos que pensar no direito e já visualizar quais são as condições de acessar esse direito, né? Quando a gente fala, por exemplo, da alimentação, como foi colocada aí por um dos polos, né? Que é uma população que não parece sequer que tem o direito à alimentação, né? Então, tem que ter uma política nutricional, né? Qual o mínimo disso que o Estado tem que bancar, que o Estado é responsável, né? Para as crianças que estão no ensino fundamental, para os adolescentes, né? Para as mães, para as gestantes, existe uma definição já, né? Quando a gente fala de política de educação, né? Qual a estrutura para se acessar, quando a gente fala em direito à educação, direito social à educação, quais as estruturas que se deve acessar para ter esse direito garantido? E aí, a cada direito social, né? Então, as políticas sociais são as estruturas para se ter acesso aos direitos sociais. Então, não é uma coisa que nós não podemos saber, é uma caixa preta, né? Que é uma coisa só que está escrito. Ela tem que ser viabilizada, né? Então, são as respostas do Estado por enfrentamento das expressões da questão social. E como que é a resposta desse Estado, né? Como que o Estado se posiciona diante disso, né? É isso que nós vamos ver lá no quadro agora. Vamos lá, por favor. Olha só, a resposta do Estado, né? Bom, o Estado brasileiro apresentou uma resposta tardia e ainda contraditória e incompleta às necessidades sociais na perspectiva do direito. Por isso, somente a partir da década de 80
é dado visibilidade para situações de desemprego, da carestia, da fome, da mortalidade infantil, provocando e se fortalecendo com a retomada da democracia. Então, olha, só na década de 80, né, em que é dado visibilidade para essas questões. Bom, o que nós temos na década de 80, né? Falei para vocês que a gente sempre tem que contextualizar, né? Se nós avançamos no campo do direito, o que aconteceu nesse período? Qual que era o cenário, né, por trás disso? A década de 80 é chamada de década perdida. Né? É uma década onde nós tivemos problemas muito graves na questão econômica. Quem é da minha geração deve lembrar, né, dos altos índices de inflação, né, que chegava a mais de 100% ao mês, que o salário que a gente recebia no mês, ele já vinha defasado mais de 50%. O poder de compra já era reduzido pela metade. Índice de desemprego jamais visto na história. Não se tinha serviços públicos, porque não se tinha a responsabilidade do Estado com essa população. Né? Quem estava desempregado não era um problema do Estado, era um problema da sociedade. Então o Estado ele era responsável com a população que estava inserida no mercado de trabalho. Para estes, o Estado garantia assistência à saúde, assistência previdenciária a partir das suas estruturas das políticas sociais. Né? A gente lembra muito, a gente fala do acesso do trabalhador, aquele que estava inserido no mundo formal de trabalho, através daquela carteirinha do INAMPES. Por isso que eu falo, quem é da minha geração deve lembrar daquela carteirinha do INAMPES, onde tinha um carimbo da validade dela. Né? Enquanto tivesse na validade, indicava que alguém da família trabalhava no mercado formal, contribuía para a Previdência, então logo era usuário da política pública de saúde. Né? Quem estava desempregado ou quem desenvolvia trabalho no mundo não formal, não se tinha acesso. Então, ou procurava em caso de necessidade, né, em caso de problemas de saúde, ou procurava os hospitais universitários, hospitais escolas, como nós temos aqui na nossa região, ou as Santas Casas de Misericórdia, que atendia sem essa exigência, né, ou morria às mínguas. Aí a gente fala assim, mas professor, aqui morre às mínguas também hoje, né? É verdade, né? Recentemente aqui morreu uma pessoa porque não teve o socorro do SAMU, né? Mas não é pela ausência do direito. Nós estamos falando de uma década de 80 que se tinha ausência do direito, né? Hoje nós podemos ainda ter grandes desafios no que se refere à implantação desse direito, né? A consolidação desses direitos, né? Mas não é por falta do direito no campo formal, né? Hoje nós temos o recurso, por exemplo, de, em posse desse direito, acessar Ministério Público, né? Entrar na Justiça, a gente chama de judicializar o direito social, né? Se eu estou necessitando de uma medicação e não tem pelo Sistema Único de Saúde, eu posso entrar via Ministério Público e requerer isso, né? Porque é um direito meu. Consta lá no Sistema Único de Saúde que é o direito universal à saúde, é o direito a todos os cidadãos, né, de buscar os recursos da política de saúde conforme a sua necessidade. Né? Bom, aí nós temos voltando a falar da década de 80, por que ela é chamada de década perdida? Nós temos uma estagnação na economia, né, então por isso provocou altos índices de inflação, então um desemprego, né, jamais visto na história. Nós estamos saindo de um regime, né, que é a ditadura militar, que formalmente encerra em 85 e inicia um processo democrático. Por que eu falo no campo legal, né, oficialmente encerra em 85? Porque a prática do autoritarismo, da repressão praticada nesse período, ainda muitas vezes prevalece em alguns lugares, em algumas pessoas que têm essa postura. Nós estamos ainda, né, depois de longos 30 anos, aí 33 anos mais ou menos, aliás, 30 anos agora, né, ainda falando dessa prática que ainda acontece e que hoje é proibida, né? Hoje é crime, é considerado crime, né? Então, década de 80 nós estamos nesse rompimento de um modelo, início de outro, problemas sociais gravíssimos, sem estrutura pública para o seu enfrentamento, e a população indignada, né? E ainda com condições de ocupar os espaços públicos, que até pouco tempo não podia, por conta da ditadura militar, começa a dar visibilidade para esses problemas. Tem gente desempregada, apenas 1/3 da população está no mundo formal de trabalho. 2/3 da população está sem proteção social. Pessoas passando fome, crianças sem estudar, pessoas em situação de total miserabilidade, sem acesso a serviços públicos. E aí começa esse debate, né, para a construção dessa proteção social. Né? E aí os movimentos sociais ocupam esse espaço. E o que nós temos hoje, no que se refere à questão da Constituição Federal, tem uma grande participação dessas organizações. Quando a gente fala
do artigo 227 da Constituição Federal, que provocou, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos aí um movimento nacional de meninos e meninas de rua, que teve uma participação expressiva e decidida, né, definitiva, que não teve retrocesso. Pelo contrário, nós avançamos no que se refere ao campo da proteção social à criança e adolescente. Nós temos aí os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da área da saúde, né, que a proposta do Sistema Único de Saúde que nós temos hoje foi construída a partir da insatisfação, né, dos trabalhadores, que mobilizou junto à sociedade e questionava aquele modelo, né, aquele modelo vigente, né. Queremos um modelo universal, queremos um modelo onde as pessoas decidam sobre os rumos das políticas, né. Então, esse modelo que nós temos hoje, ele é resultado desse processo histórico. Então, se nós não temos, porque é muito comum a gente fala assim, jogar a água da bacia com a criança fora, né, nada presta, né. Não, nós temos aí, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, extremamente importante, né, que é inclusivo, a proposta dele é de inclusão, é referência para muitos outros países, né, nós estamos no processo de implantação e consolidação, né, isso porque ele tem mais tempo. Quando a gente fala de uma política de assistência social, que é mais frágil ainda, em função de que é uma política mais nova do tripé da Seguridade Social, é a política de assistência social, que ela é de 88. A política de saúde, ela muda em 88. Ela era um direito contributivo, só para aqueles que contribuíam, e ela passa a ser um direito universal para toda a população. A assistência sequer era considerada direito social, sequer era considerado política pública. Então, por isso temos muito mais desafio em implantar as ações, né, aquilo que compete a essa política, né. Mas por que é tão importante estudar políticas sociais hoje? Vamos para o quadro, por favor. Bom, vamos lá. É um espaço socioocupacional dos assistentes sociais, né? Então, nós temos hoje os maiores espaços de atuação do profissional de serviço social, até pouco tempo atrás era na política de saúde, hoje está disputando em política de saúde e política de assistência social, né? Então, essa é uma das justificativas por que é tão importante estudar políticas sociais. Política social, quais são esses campos, né, socioocupacionais do assistente social? A política de educação, a política de saúde, de assistência social, de habitação, né, a política de trabalho, da previdência, entre outras. Com diferentes segmentos, né, dentro dessas políticas ainda, né, o segmento da criança e adolescente, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, sobre a questão da família, da dependência química, entre outros, né. Então, quando a gente fala, né, não dá para a gente falar em política social apenas da execução das políticas sociais. Nós temos que falar desse contexto histórico, né, que justifica por que estamos vivendo dessa forma e como foi construído essa proteção social, né. Quem foram os atores dessa militância, dessa disputa, acho que esse é o termo, essa disputa, né? Como nós vimos lá atrás, né? Que é tudo uma questão de conflito, é uma questão de interesses, né? Então o Estado tem que mediar. Então, se as pessoas foram para as ruas, se os trabalhadores foram para as ruas e exigiram melhores condições de trabalho, de vida, os seus empregadores também tinham posicionamento, né? Porque conceder esse direito implicava numa questão financeira. Então, também se posicionou. Aí o Estado tem que entrar e mediar essa relação, estabelecendo normas de relações sociais, de como que vai ser o funcionamento dessa política, né? Por exemplo, quando os trabalhadores foram para as ruas para reclamar das péssimas condições sanitárias, isso até antes da greve de 1917. Não se tinha banheiro, não se tinha água, as pessoas trabalhavam longas horas sem direito a ir ao banheiro. Então, quando os trabalhadores reclamam disso e os patrões endurecem e falam que não vai ceder, o Estado, né, depois de muita pressão dos trabalhadores, não que o Estado foi bonzinho e falou, não, trabalhadores, vocês terão esses direitos. Não, os trabalhadores foram para a rua, fizeram greve, imagina uma greve no início do século passado, né, mais de 100 anos atrás, onde não se tinha as redes sociais para poder fazer essa mobilização, e as pessoas vão em massa para as ruas, né, falar, assim não temos condições de vida, não temos condições de trabalho, precisamos mudar. Aí o Estado implanta uma lei que define a questão do horário de trabalho, a questão das condições sanitárias, né. Então, assim surge a intervenção do Estado, né, mediante o conflito. Sem conflito, nós não tivemos nenhum avanço até hoje, tá? E aí, para a gente visualizar um pouco mais esse contexto do Brasil, porque nós vimos agora aquele vídeo, né, um pouco tempo atrás, falando das condições de vida de uma parte da população, né? Mas o Brasil não é só pobreza.
Brasil não é só exclusão. Nós também somos uma potencialidade. E é isso que eu gostaria da gente ir lá para o quadro. E eu utilizei um texto de uma revista que chama... nós vamos ver no slide, né? Que é a revista Ultimato, né? Que é de janeiro de 2004, né? Mas que, quando a gente lê esses dados, a gente não vê muita mudança, né? Esse texto trata o país do contraste, de contrastes perversos, né? As contradições. Então, olha só o que ele nos traz. Estamos entre as primeiras economias do mundo, em um dos piores índices de distribuição dessa riqueza. A tecnologia desenvolvida ao lado dos piores índices de alfabetização e aquisição de cultura. Possuímos uma das arquiteturas mais reconhecidas e respeitadas ao lado de um dos maiores índices de déficit habitacional e de submoradias. Nosso território é um dos maiores do planeta, terras férteis ao lado dos piores índices de distribuição de terra. Desfrutamos uma das mais eficazes agriculturas ao lado da fome e da subnutrição. Dominamos uma medicina das mais desenvolvidas ao lado do índice de estarrecedor de mortalidade infantil, né? Como vimos no vídeo recentemente. A nossa legislação é uma das mais avançadas na área dos direitos humanos, paralelo a graves índices de violência contra a mulher, abuso de criança e adolescente e prática de tortura. Temos uma das constituições mais avançadas ao lado dos piores e mais corruptos políticos encontrados numa nação classificada entre as modernas, né? Olha só, nós estamos falando aqui, olha, de 2004, 11 anos atrás, e a gente já falava, né, que nós, apesar da nossa Constituição ser uma das mais avançadas, nós também temos histórico de onde nós temos os políticos mais corruptos. Bom, gente, nós temos... Olha só, o Brasil foi por muito tempo chamado um país subdesenvolvido, né? Não, nós temos países vivendo em condições de exclusão, mas isso não quer dizer que o país não é um país, não é uma potência. Hoje, nessa época aí, de 2004, nós estávamos na sétima colocação. Hoje nós estamos em torno da quinta colocação no ranking da economia, em relação àquilo que se produz no Brasil, as riquezas produzidas no Brasil, né? Então, nós não somos um país pobre, nós somos um país de população, que parte da população vive de extrema pobreza. E nós temos uma população que vive em extrema riqueza, né? Então, quando nós fazemos a média, quando a gente fala de renda per capita da população, né, a gente fala da produção, né, da produção coletiva, né, da população, da produção que é feita por todos, que tem a mão de todos, a mão dos trabalhadores, mas aí nós estamos falando também de uma apropriação individual, de uma apropriação privada, né? Então a gente fala de que, olha aquilo que nós lemos até agora, né? A dimensão desse país, né? Mas essa exclusão num país que tem uma abrangência continental, ele é tamanho de outros continentes, com uma diversidade, com uma riqueza natural, né? E, por outro lado, pessoas vivendo, né, em condições classificadas como dos piores lugares, como países da África, os países mais atrasados, nós temos aí, por isso que o texto chama contrastes, né, da riqueza, da extrema da riqueza e da extrema pobreza. Esses dias eu estava vendo, esqueci como é que chama esse lugar onde estaciona iates nos Estados Unidos. Alguém lembra aí como é que chama esses lugares? Que está 40% desse lugar, de uma área nobre dos Estados Unidos, 40% desse lugar que estaciona aí, esqueci agora o nome do lugar, eram de brasileiros. Então, ou seja, não era população pobre, pelo contrário, né? É quem se apropriou da nossa riqueza de forma privada, de forma individual. E aí tem um slide que eu gosto muito, acho ele extremamente didático, para explicar, quando a gente fala disso, né? Olha, nós falamos da nossa riqueza, nós estamos falando de produto interno bruto, que é o resultado da produção, tudo aquilo que nós temos de riqueza, né? A nossa carinha aqui feliz, olha, quando a gente fala de produto, né? Soma-se tudo que a gente produz. Quando a gente fala de renda per capita, nós estamos falando da divisão desse produto, né, pelo número de habitantes. Aí nós temos uma média. Mas quando a gente fala em distribuição de renda, o que acontece, né? Olha aqui o pedacinho da maçã. E um leva um saco, né, que a gente chama de injustiça social.
Mas nós estamos vendo isso todo dia na nossa frente, né? Não é um privilégio aqui da nossa cidade, é um privilégio, que não é um privilégio, né? Na realidade é o contrário disso, né? Nós estamos vendo isso de forma nacional, né? A próxima imagem, por exemplo, nos remete muito a isso, né? Aonde não se tem no Brasil pessoas vivendo, né? Do resto da sociedade, né? Então a gente mostra, né? Uma cidade, né? Grande, com uma estrutura elitizada, mas por outro lado pessoas vivendo no submundo, vivendo literalmente do resto dessa sociedade. E aí a pergunta sempre volta, né? Quem é responsável por essas pessoas, né? Quem que tem que cuidar dessas pessoas que não estão que estão excluídas desse desenvolvimento, né? Então fica o ponto de interrogação. Essa imagem ela é antiga, mas eu não consigo achar uma outra que substitua, né, a expressão da desigualdade social, né? Olha só, gente, olha o privilégio disso, né? O privilégio e a exclusão. A imagem mostra o quanto que ela é antiga, mas um muro, né, uma divisão territorial, né, um muro literalmente não é um muro imaginário como acontece em alguns territórios, né? Não, ele é um muro de concreto mesmo, né? Onde mostra aqui a ostentação, né, o poder econômico, né, em detrimento do quê, né? Da exclusão. Isso é o quê, né? Nada mais é do que o Estado tem um posicionamento. E historicamente não tem mostrado desse lado, né? Porque senão não seria tão desigual essa diferença, né? Gente, essas condições de vida, né, que mostra, né, esse contraste social, esse resultado não é recente, essa imagem não é recente, né? Hoje é mais fácil a gente buscar aí nas redes sociais, né, na internet, a gente coloca lá desigualdade social, essa imagem desse prédio aí, dessa favela ao lado, é o que mais aparece, né? Mas é muito fácil a gente visualizar no nosso próprio município, né? Quem é aqui de Londrina, né, se quiser acessar aquele Google Maps, né, que pegar a região sul, por exemplo, né, região dos condomínios fechados, né, a gente já consegue visualizar, né, aquelas mansões enormes com piscina, todas elas com piscina em casa, e do lado um território de alta vulnerabilidade, né, onde as pessoas estão vivendo amontoadas, com péssimas condições, péssimas estruturas públicas, né, para sobrevivência mesmo, né. Então, hoje, né, é mais fácil a gente visualizar, né, e é esse olhar que eu chamo a atenção para os futuros assistentes sociais, né, que compreenda essa realidade e jamais achar que é porque um merece, outro não merece, ou porque Deus quis desse jeito, porque é resultado aí de falta de esforço e esse se esforçou demais, a questão da meritocracia, né? Não, qual que é o contexto histórico, qual que é a história de formação dessa nossa sociedade, né? Vamos pegar, eu falei agora da década de 90, que o Estado se posicionou de um lado, que não foi do lado da população, né? Quando o Estado retirou recursos das políticas públicas, né? Eu não sei se vai dar tempo, eu vou mostrar já esse livro aqui, não sei se tem como aproximar. Esse livro, nós vamos trabalhar bastante na última aula, né? Chama O Desmonte da Nação. Fala de como o Estado, o poder público, tratou a população na década de 90, né? Se eximindo da responsabilidade da proteção social. E não estou falando da questão de implantar novas ações de políticas sociais. É mais grave ainda. Além de não ter avançado, ele retirou, né? Então a gente tem pesquisa esse daqui, né, que mostra o quanto reduziu o investimento nas políticas sociais na década de 90. Falamos isso agora há pouco. Se a gente for para o final do século XIX, quando a gente fala da libertação dos escravos, por exemplo, né, como que o Estado cuidou dessa população? Uma população que ficou 320 anos servindo ao seu senhor, servindo ao poder econômico brasileiro, né? Simplesmente foram largadas à própria sorte. As grandes favelas dos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes favelas surgiram dessa época. A população que serviu ao Brasil por mais de 300 anos, né, saíram sem dinheiro, sem documento, sem moradia, sem direito a nada, né? Que libertação é essa, né? Que essas pessoas foram sujeitadas a viver em favelas, sem emprego, sem condições nenhuma de sobrevivência. Então, o Estado não se posicionou, o Estado não teve não só legislações, mas como também estrutura de proteção social, né? Então, nós temos que nos reenviar ao tempo para entender como que o Estado
como que a população foi tratada, que nós chegamos nesse resultado de hoje. E aí a gente está falando hoje, após 88, de um Estado democrático de direito. É assim que nós nos definimos quando nós aprovamos a nossa última Constituição. No artigo 1º da Constituição fala que ele afirma que nós somos um Estado democrático e tem como fundamentos a soberania, ou seja, a decisão a partir do voto, né? A cidadania, que é todos terem acesso, né, direito de votar e ser votado, acessar direitos sociais, né? A dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, nós definimos que o Estado de Direito Democrático é um Estado que é regido por leis e que o Estado tem responsabilidade com a sua população. Vamos lá para a gente ver essa citação da Berenice da Rosa Couto, Berenice, deixa eu lembrar o nome dela, Berenice Couto, né, que é Berenice Couto, que fala que o Estado democrático compõe o direito social, a ideia de que as dificuldades enfrentadas pelo homem para viver com dignidade serão assumidas coletivamente pela sociedade, com supremacia da responsabilidade de cobertura pelo Estado. Ou seja, quando a gente fala em supremacia, a gente fala que primeiro a responsabilidade do Estado, que deverá criar um sistema institucional capaz de dar conta dessas demandas. Bom, é isso que o nosso Estado, o Estado brasileiro se colocou, né? Dessa forma. Então, a partir da necessidade, das dificuldades da população, né, o Estado, junto com a sociedade, vai enfrentar esses problemas, né, criando estruturas para serem protegidas socialmente. Mas a nossa história de proteção, né, do que se teve de proteção, foi dada pela sociedade, através aí das organizações religiosas, através da sociedade civil. Né. Até 88, para essa população que não estava inserida no mundo do trabalho, tinha apenas as organizações da sociedade civil. Mas o que a gente vê depois da Constituição, nessa década de 90, com a implantação do projeto neoliberal, é a responsabilização novamente da sociedade para que ela cuidasse das pessoas que não têm condições de sobrevivência. Bom, e aí, a partir disso, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão aí, debatessem entre vocês. Vamos lá para o quadro, por favor. Sei que vocês estão ansiosos para a prova, mas é importante a gente participar também dessa aula. Eu gostaria de saber o que vocês entendem por políticas sociais no cotidiano da população brasileira. Estabelecer uma avaliação de consenso entre os alunos da sala. Eu não quero que vocês falem teoricamente. No dia a dia da população, o que significa, o que se entende, né, por políticas sociais.
Pessoal, considerando que vocês devem estar bastante ansiosos com a prova do professor Danilo, né? E aí a participação está um pouco lenta, eu já vou adiantar, né? O que significam as políticas sociais no dia a dia da população, né? Quando nós estamos lá na nossa casa, no nosso bairro, no nosso território, o que nos reenvia as políticas sociais, né? Aquilo que está perto da população. Ainda mais esse modelo descentralizado, né? Que é o posto de saúde, a unidade básica de saúde, a escola, o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, as unidades da política de habitação, que está em discussão esse ano, com várias, com retomada aí dessa política, principalmente para a população de até 3 salários mínimos. São essas estruturas que a gente consegue olhar e visualizar. Não pode ser, como eu disse para vocês, um sujeito oculto, que nós não sabemos aonde está e quem é, né? Então, é aquilo que está próximo da gente. E que nós, enquanto cidadãos, temos a responsabilidade, não só o direito, mas a responsabilidade de participar da condução aí dessa política pública que está tão próximo da gente. Então, ela não está distante, ela está perto da nossa casa, né? Quando nós precisamos de saúde, nós estamos com problema de saúde, nós vamos no posto de saúde. Nós estamos com necessidade, precisamos de algum apoio, né, social, vamos no CRAS. Então, ou seja, são essas estruturas que estão bem próximas da gente, né? Bom, nós vamos retomar um pouco mais, falar um pouco sobre desigualdade, a partir de um material que eu coloquei na pasta para vocês, é um material do IPEA, né? Do Instituto de Pesquisa e Amostragem, é um material muito legal que fala aí das políticas sociais e questões sociais. Mas vamos para o quadro para eu referenciar para vocês o que eu escolhi, né? Então, as desigualdades sociais e regionais, a pobreza extrema, a grande concentração de fluxo de renda e estoque de riqueza, como nós vimos nas imagens, a insegurança no trabalho e nas ruas, a discriminação de raça, de gênero e idade, a baixa qualidade dos serviços públicos, entre outros problemas relevantes da realidade social brasileira, são fenômenos inaceitáveis, né? No entanto, embora muito se tenha avançado na sua compreensão, ainda não é possível vislumbrar uma clara concertação de interesses que rompa rápida e estruturalmente com as mazelas econômicas sociais que assolam o cotidiano do país, né? Gente, olha só quantas informações, né? São inaceitáveis esses fenômenos, né? Que também não estão distante da gente, né? Nós vimos num vídeo mostrando pessoas que estão passando fome, né? Mas isso está acontecendo não só naquelas cidades, mas grande parte aí das cidades brasileiras. Tem pessoas que pode ser que não estão morrendo de fome, porque tem o apoio aí da sociedade, tem o serviço do CRAS, mas pessoas que estão vivendo com problemas seríssimos de violência, de dependência química, né, que estão muito próximos. Essas são as expressões aí da questão social, né? E nós não podemos achar que isso é normal, né? Ainda mais nós, né? Nós, enquanto trabalhadores das políticas sociais, enquanto futuros trabalhadores das políticas sociais. Nós não podemos achar que isso é normal, é assim mesmo, né? Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Ou então, entrar em desespero e adoecer, né? Nós temos que ser profissionais, né? Olhar para essa situação, né? Visualizar o seu contexto, entender o que está acontecendo, lembra da ponta do iceberg, né? Qual que é a dimensão desse iceberg e junto com a população pensar numa forma de enfrentamento. As políticas sociais não estão prontas e acabadas e nunca estarão, né? Hoje, nós, enquanto profissionais de serviço social, né, nós temos que, inclusive, romper com uma forma de ver esse profissional, que era um profissional executor de políticas sociais. Por um bom tempo, nós somos considerados esse profissional. Hoje, nós somos gestores de políticas sociais. Nós participamos da construção. E a construção é isso, é você olhar para o território, olhar para uma área de abrangência, olhar para a população atendida e identificar quais são as suas necessidades, quais são as suas potencialidades, né? Quais as responsabilidades das políticas sociais, né? E pensar em ações de enfrentamento. Isso é governabilidade técnica. O mercado hoje não demanda mais profissionais executores, mas profissionais gestores de políticas sociais que têm essa capacidade de olhar para essa realidade, interpretá-la, né? E junto com a população pensar em formas de superação, que esse é o exercício da participação, tá certo? Bom, e aí, a partir disso, nós temos também duas correntes, né, dentro das políticas sociais. Vamos para lá, por favor. Quais são essas duas correntes, né? Então, nesse contexto, o conjunto de políticas sociais brasileiras vive há anos sob dois fortes embates entre duas correntes, né?
De um lado, reconhece-se o aumento da cobertura e do perfil redistributivo das políticas sociais, desde que os dispositivos infraconstitucionais da Carta da Constituição Federal de 88 começaram a ser implantados, né? Ou seja, estamos em processo de implantação, não estamos ainda consolidados. Então, uma corrente é que que tem essa defesa, da defesa da implementação da Constituição Federal de 88. De outra corrente, né, atribui às políticas sociais e ao gasto público ali comprometido as causas para inúmeras males da economia brasileira, desde a pífia performance econômica da última década até o aumento de carga tributária do custo Brasil. Gente, essa segunda corrente, é lógico, né, que nós vamos se posicionar na primeira, né, que é a implantação de uma proteção social constitucional, não estamos pedindo nada mais do que está na lei, né? E não podemos olhar para essa situação e achar que nós temos um gasto social muito grande. Depois a gente falar da dívida social que o Estado brasileiro tem com a população, né? Então, a desproteção da população gerou o que nós temos hoje. Então, por esse e por outros motivos, o Estado brasileiro é responsável por essa população, né? Então, temos que tomar muito cuidado quando nós fazemos uma avaliação dos programas sociais. É a população que está ficando assim, está ficando de não sei de que jeito, não gosta de trabalhar, porque hoje já se viu o Estado dar dinheiro para a população. O Estado brasileiro sempre deu dinheiro para a população. Desde para a oligarquia cafeeira na década de 20, né, com a quebra da Bolsa de Nova York, os produtores de café da época tiveram um prejuízo muito grande, o Estado brasileiro repassou dinheiro público para esse segmento, para que não tivesse prejuízo. Quem teve prejuízo naquele momento foram os trabalhadores que perderam seu campo de trabalho, né? Vamos pegar outro exemplo recente, a década de 90, com a privatização das empresas públicas, né, que foram entregues para a iniciativa privada a um preço muito baixo, né? Quando os bancos estão quebrando, quando as empresas estão falindo, né, o Estado entra com recurso público, né, para, entre aspas, tentar salvar. Então não vamos falar que dar dinheiro ao pobre, né, é um absurdo. Nós temos uma dívida, eu estou falando nós enquanto Estado brasileiro, tem uma dívida social com essa população que ao longo dos séculos não foram protegidas socialmente, que chegou na situação onde nós chegamos, tá certo? Gente, vou finalizar com 3 minutos aí de antecedência, para vocês terem um fôlego aí de tomar uma água, tomar um café, conversar rapidamente e voltar para a prova, tá bom? Então, segunda-feira que vem, feriado, mas a aula de vocês estará na biblioteca digital. Então, grande abraço.